Sejam muito bem-vindos ao podcast Asas e Raízes. Meu nome é Michele Kawata, eu sou a guardiã desse espaço aqui sagrado, onde a gente partilha nossas histórias, né, individuais, mas que podem ressoar aí no coração de muitas pessoas. Hoje eu estou com uma convidada aqui super especial, que faz parte da minha história. E a Thaís é a pessoa com quem eu até falei dela no primeiro episódio. É ela que me introduziu a esse campo de cura energética, né? Foi com ela que eu comecei a me abrir mais, né? E perceber as energias sutis de cura, né? Então, se você não assistiu ainda a minha história do despertar, você pode ir lá para você escutar mais, mas hoje, né, a gente vai focar na história de despertar dela. Gratidão, Thaís, por você ter aceitado esse convite. E eu estou ansiosa aqui, nós estamos ansiosos para escutar a sua história de despertar. Eu passo agora o bastão da fala para ti, então nós vamos escutar aqui. Não vou te interromper, você vai contar a sua história aí, fluida, e aí no final eu sinto aqui quais são as perguntas que vierem para fazer para ti. Gratidão, gratidão. Primeiro Hum. agradecer pelo convite, dizer que eu tô assim muito animada, muito grata, muito honrada de estar aqui. Eu falei quando eu te vi começando esse projeto, que eu falei que não tem nada assim mais inspirador do que ver uma mulher assumindo o próprio brilho. Então, para mim tô muito feliz com o nosso reencontro depois desses anos. Para quem não sabe, a Michelle foi minha professora de inglês há 15 anos atrás. Né? Pois é, Minha e do 15 meu anos. marido, ela ia em casa dar aula pra gente, era muito divertido, a gente passava muitos momentos engraçados. Me viu grávida, que eu fiz aula grávida da minha filha. Depois ela continuou dando aula pra gente, né? Ela bebezinha, a gente fazendo aula com ela no Bebezinho. colo. E se passaram 15 anos depois. Quase, né? Quase, não, 15 anos, né? Minha filha vai Eu fazer acho que foi, 14. né, 2010. Eu Então acho é que foi isso isso. mesmo. A gente tá aqui se Hum, reencontrando depois de muita água, né, Mi? Muitas águas, Muitas águas. Uns caldos, águas, caldos, vários caldos, né? vários, mas estamos aqui. Sobrevivemos, né? E vamos. Isso, Estamos em não frente. afundamos. E não. Então, bom, meu nome é Thaís, né? Eu tenho 38 anos, sou terapeuta, mãe, né, casada. E a ideia aqui é a gente falar do processo de transformação, né? Então, eu vou, para não estender muito, vou falar de quando realmente começou, que foi fato, a Michelle estava lá, a Michelle estava lá, porque foi fato quando eu fiquei grávida, né? E tudo mudou. Na verdade, eu trabalhava, eu tinha aquela vida, né, de trabalhar, focada em carreira, focada nessa coisa mais para fora, e aí casei. E aí, quando eu casei, eu falei que eu ia esperar uns 4 anos para ter filho. A Clara veio, eu fiquei grávida em 4 semanas. Então, foi muito rápido, né? Foi tudo muito rápido. Logo em seguida, eu saí do meu trabalho, então, assim, a minha vida, ela mudou em 180 graus, né? E aí, aquela coisa, recém-casada, eu muito imatura, eu casei, eu tinha 23, acho que 23, 24, 23, 24 anos, é. Então, mudou. Eu comecei, né, aquela coisa, arrumar casa, mas como eu já estava grávida, eu me sentia muito disposta, eu tinha muito mal-estar, então, né, e foi toda uma desconstrução que já aconteceu ali. Quando a minha filha nasceu, eu tive um processo muito intenso de uma depressão pós-parto, que hoje eu sei que era, mas na época
eu não sabia, simplesmente ficava com aquela, né, aquela tristeza, aquela sensação de vazio, né, que é muito contraditório quando você tem um bebê, porque é aquela coisa, você tá ali diante da vida, aquele bebê lindo, né, aquela... Mas ao mesmo tempo você tá ali, né, por dentro muito vazia. Enfim, né, aquela coisa de recém-casado, então meu marido também, a gente, tudo muito intenso, né, aquela coisa de... A gente teve aquele período de adaptação, né, então a gente não estava assim em perfeita harmonia, pelo contrário, né? Então, só que essa depressão, ela se estendeu. Então, eu fiquei assim pelos uns 4 anos, até eu entrar nessa, mergulhar mesmo no autoconhecimento, foram 4 anos nesse conflito interno. E é aquela coisa que é meio silenciosa, porque para fora a pessoa, né, assim, eu não aparentava uma pessoa deprimida. Ah, eu estava ali, eu sorria, eu ia nos lugares. Então, é aquela coisa que passava desapercebida. E eu estava anestesiada e também de fora, né? E aquela coisa muito sozinha, porque quando a gente tem um bebê, né? E no meu caso, eu fui a primeira ali ter filho, você acaba criando um processo, a vida muda muito. Então é isso. Então eu entrei num processo que se estendeu aí por 4 anos. Depois que eu comecei a me trabalhar, que eu fui entendendo que não começou ali, né? Aquele vazio, que eu falo que é um limbo, que eu vivia num limbo. Ele sempre esteve ali. Tipo assim, desde criança, adolescente, era um vazio que sempre esteve ali. Mas a maternidade é como se ela colocasse uma lupa, né? Ela colocou um holofote naquilo que eu precisava olhar em mim. Então, era aquela coisa, né? Que é uma melancolia, uma tristeza, uma sensação de vazio que não passava. E não melhorava, né? Até o ponto que eu desisti. Eu lembro que teve um dia que eu falei assim: eu desisto de sentir. Eu não vou sentir mais nada. Eu tava do lado do berço da minha filha. Eu falei: não vou sentir mais. A partir de agora é um dia de cada vez. Então, tipo assim, eu anestesiei total. E fui levando até que quando ela tinha uns 4 anos, eu falei assim: não, isso aqui não é normal viver assim. Não é possível que a vida seja isso, né? Não é possível. E eu comecei a me questionar, né? O que que eu poderia fazer? Que eu não poderia aceitar viver daquele jeito para sempre. E eu lembro que o ponto de virada foi um dia que até eu fui na Maicari, né? Que é esse local que faz exposição da mão, né? Um lugar espiritualista que eu frequento há muito tempo. E eu lembro que eu fui lá e eu fiz a oração mais sincera da minha vida, mais sincerona. Eu falei: ó, olha só, é Deus, vocês aí de cima. Eu falei: olha só, eu queria ser grata, eu queria ser positiva, eu queria ser uma mãe, ó, ótima, queria ser boa. Só que a verdade é que eu não consigo. Eu não consigo. Eu sei que tem alguma coisa de errado comigo, então me mostra e me ajuda, porque eu não sei como resolver. Eu acho que foi um momento, assim, de me render, né? De que é aquela coisa que você se rende. Dias depois, pouquíssimos dias depois, acho que uns 2, 3 dias depois, eu ganhei um curso de autoconhecimento de um tio. Ele deu de presente para alguns primos meus, e aí minha mãe me ligou e falou assim: olha, seu tio quer dar um curso de presente, sabe alguém que quer fazer, né? Aquela coisa, alguém. Eu falei: eu? E aí eu fui fazer esse curso, que é um curso intenso, de 3 dias, parecido com o que você fez, né? Sei que eu fiz em outro instituto, que é bem intenso, tem bastante processos de catarse. Tá, fui lá, participei os 3 dias e sobre mim, eu saí de lá com poucas respostas. Assim, poucas, eu não descobri muita coisa sobre mim. Coisas que eu já sabia, mas não. Mas eu saí de lá com o pensamento, que eu falei assim, gente, as histórias que aparecem nesse são bem pesadas, né? Você vê histórias muito pesadas, né? Muito intensas. Eu falei: gente, eu acho que todo mundo merece ser feliz. Se eu sou uma entre todo mundo, então talvez eu mereça também. Talvez isso seja para mim.
E aí saí de lá cheia de pontos de interrogação, porque não acessei muita coisa, não descobri muita coisa sobre mim, algumas coisas sim, mas nada muito profundo. E aí nisso eu tinha uma amiga, uma conhecida que era terapeuta de renascimento. E ela via, né, que eu não estava bem e tal, conversava comigo, falava para fazer terapia, mas eu não tinha, eu estava sem trabalhar, né? Eu não voltei a trabalhar depois. Minha filha já estava com 4. Então, assim, eu não tinha dinheiro, eu não tinha tempo, eu não tinha nada. Sabe aquela coisa assim, não tem. É tudo impossível, né? Parece que é tudo impossível para você. Pois bem, então ela falou que, olha, eu vou me mudar daqui a alguns meses, ela mudar de país. Eu falei, gente, se eu não fizer esse negócio agora, eu não vou fazer nunca mais. Eu tenho que fazer. Então, eu, né, acho que esse curso abriu uma porta que eu falei, não vai ter jeito, eu vou ter que entrar aí. E eu não sei, eu falei, eu não sei como eu vou te pagar, eu não sei como é que eu vou fazer, mas eu vou fazer. Que é quando vem nessa coisa de você decidir fazer, quando tem algo que te impulsiona. E ela morava longe pra caramba, tipo, demorava 1 hora pra ir, 3 horas pra voltar. E cheguei lá, ela falou o valor, e ainda falei pra ela, olha, eu acho caro. Era hoje na sessão, né, que era, mas eu vou dar um jeito. Falei com meu marido, eu falei, eu preciso fazer isso, né, que é o renascimento, técnica de respiração, eu falei, eu preciso, enfim. E aí que eu fiz um mergulho, assim, muito, muito profundo em mim. Muito. Foi um processo muito intenso de cura, de descoberta, assim, de desenterrar mesmo aquelas coisas que eu tinha colocado dentro do baú que eu preferi realmente apagar e esquecer. Então, acessei muita coisa, né? Muita coisa de abuso, muita coisa de. Enfim. Aí eu acho que eu cheguei na raiz ali das questões que me deixavam nesse limbo. E aí não parou, porque aí disso eu precisei passar. Fui passando com outras terapeutas, inclusive com a doutora Eleanor, que é, né, psiquiatra, junguiana, a minha analista junguiana, psiquiatra. E é muito interessante como as coisas foram fluindo. Isso que eu acho interessante, porque para mim era impossível, eu não tinha dinheiro, eu não tinha como pedir, né, aquilo para o meu marido, independente ainda. Mas foi fluindo. E aí um universo se abriu para mim. Primeiro o meu próprio universo, né? Mas aí depois, fazendo uma terapia com uma, né, fazendo uma Theta Healing na época. Eu lembro que eu fui fazer essa terapia e quando acabou, eu falei, gente, isso é tão legal que eu faria até de graça. Eu te juro que eu praticamente ouvi sininhos e anjos, assim, sabe aquela coisa? Falei, gente, eu acho que é isso aqui que eu preciso fazer, né? E aí comecei a fazer cursos e continua, né? Porque eu não tinha dinheiro, lembra? Mas comecei, fui falando, a coisa foi fluindo. Então, eu fui fazer curso, fui fazer formações para mim, para eu continuar aprofundando no meu processo. E eu, quando eu lembro daquela época, era uma coisa assim, é quase como se meu corpo ele fosse sozinho. Eu não tinha um processo analítico e racional, de fato, até tinha, né? Mas assim, mas é uma coisa, o meu corpo ia sozinho. O negócio começou a fluir. E aí comecei a fazer, né, alguns cursos, formação de renascimento. E aí, de forma muito natural, quando eu vi, as pessoas estavam me procurando para atender. E eu atendi, assim, no começo, eu falei, bom, vamos testar, né? Se tá dando certo pra mim, porque meu pensamento era assim, como eu já estava me sentindo melhor, tá? Depois de muitos altos e baixos, de muita coisa. Falei, gente, se esse negócio deu certo pra mim, dá certo pra qualquer um. Porque eu vivia no mundo do impossível. Pra mim, eu era. Não, pra mim não dá, né? A vitimização aqui, mas assim, não, pra mim não dá, pra mim é impossível. E aí eu comecei a atender, e era muito, as pessoas iam na minha casa, eu atendia no meu quarto, numa cadeirinha, a pessoa estava numa cadeira de escritório, eu sentava num puff, acho, e eu atendia ali. E aí eu vivi coisas muito, assim, muito interessantes, sabe? Que aí que foi realmente abrindo. E quando eu vi, poucos meses depois, eu estava no Rio de Janeiro, fazendo curso com a própria doutora Eleanor, né? Assim, eu peguei avião, ainda aconteceu de uma forma totalmente inusitada.
totalmente. Né, uma pessoa que ia, inclusive foi a minha terapeuta de renascimento, ela ia fazer o curso, ela não pôde ir, ela falou assim, eu quero passar a minha inscrição para você. Não, mas eu não tenho dinheiro. Aí de tudo, né? Não tem dinheiro, não sei como é que eu vou ver. Se você quiser. E aí eu senti que era para ir. E ainda eu pensei, eu falei, gente, e eu vou só nesse. Era uma formação longa, de quase um ano. Eu ia ter que ir 5 vezes para o Rio de Janeiro. Eu falei, quer saber? Eu vou e eu vou nesse. Se não der para ir no próximo, eu não vou. Mas vamos viver o agora, eu tô sentindo que é pra ir. Eu lembro que eu falei pro meu marido, eu falei, eu sinto que é pra eu ir. Vamos ver, e eu tinha um dinheirinho guardado da minha rescisão, peguei aquele último dinheiro para fazer tal, e fui. E foi uma formação super profunda, né? Porque eu fui estudar medicina germânica, e Jung, ciência do início da vida. Então foram abrindo vários universos, né? E aí comecei a atender um pouquinho mais, acabei essa formação, terminei a formação de renascimento, que é a técnica de respiração, e comecei a atender como renascedora. Mudei de casa, comecei a atender em casa, e a coisa foi, né, fluindo, foi aumentando, fui recebendo indicação, abri o consultório, né, e aí as coisas foram acontecendo e ainda vivendo muito do meu processo, né, que foi um processo de muita, acho que me redescobrir, né, nesse lugar de cura, nesse lugar da terapia, que é essa coisa de quando eu me encontrei, né? Você pegar e falar assim, é isso, né? Você falar de autoconhecimento, de cura. Eu vejo que hoje, de fato, é uma extensão de quem eu sou e que era uma parte minha que estava, assim, totalmente enterrada embaixo da dor, das sombras, né? Por isso que é fato, né? Quando a pessoa não consegue expressar uma criatividade, né, essa coisa de não ter uma expressão criativa, muita baixa estima, você vê que está embaixo de um lodo, né, de muita, de muitas questões que ela precisou também reprimir, né, de dor e tal. Então, né, se tornou uma forma de viver, né, se tornou um estilo de vida, né? Então, é fato, assim, essa coisa do autoconhecimento que se transformou numa forma de servir, num trabalho, é uma extensão de quem eu sou, na verdade, né? E sempre, né? Eu sempre tive essa conexão espiritual, essa sensibilidade, mas é uma coisa que eu nem via. Eu via como uma coisa que me atrapalhava, né? Eu sempre achava que eu era errada, né? Então foi, né, foi seguindo, e aí fui, né, mudei de sala, criei aquela sala dos meus sonhos, e eu lembro que a minha intenção, quando eu queria ser terapeuta, quando ainda era um sonho, né, uma coisa mais vaga, eu falei assim, meu objetivo é ter, como é que é? Ter uma sala e uma agenda cheia que eu não dê conta. Pra mim, né, a coisa do sucesso é isso, que é ter uma agenda cheia que eu não vou dar conta. E cheguei nisso aí, né? Depois de 1, 2 anos, cheguei nisso aí. Primeiro dia que aconteceu, eu falei, acho que não é exatamente isso que eu queria. Né? Mas fui, né? E segui vários anos assim, né? Agenda bem cheia, atendendo bastante, conciliando com a maternidade, né? Que é uma coisa que se vive também, essa coisa da mulher, de ficar equilibrando pratos, enfim, né? E quando eu me vi, tava de novo super precisando rever de novo a minha vida, né? Tava assim, muito me doando demais e muito exausta. Apesar de TI, era muito contraditório de novo, porque tinha uma realização, digamos assim, pessoal, profissional, só que é aquela coisa, né? Custo de quê, né? Custo assim, qual é o preço que você paga, né? Que eu mudei bastante de um tempo pra cá, mas assim, teve uma época que basicamente a gente vivia de iFood aqui em casa, né? Porque aquela coisa o tempo todo, e você não para de estudar, e você acompanha, e você atende. Então, eu vejo que assim, eu vivi muitas metamorfoses,
muitas metamorfoses desde que eu comecei, desde que eu entrei nesse caminho, né. Só que eu falo assim, não, não tem o que pague, né, assim, você não tem preço que pague, né, não tem preço, você ter consciência sobre você, e você ter consciência dos seus processos, você ter consciência dos seus ciclos, você ter consciência do que a vida tá te pedindo naquele momento. Então, que eu vejo assim que eu conquistei uma liberdade, e eu falei isso só vai potencializando com o tempo, né, eu de uma porque eu não via sentido para viver. Se eu fosse pegar, assim, esse limbo que eu falei no começo, né, era uma coisa assim de você não ver sentido para a vida, para a sua vida. Você não vê sentido para a sua existência. E hoje é muito interessante que quanto mais a gente olha pra gente, e a gente tem essa clareza de que a gente que cria, e de que você tem esse poder pessoal, né, de que você pode, que o que você acontece fora é um reflexo do que tá dentro. Isso é uma coisa de que não tem o que pague, não tem preço, né. E por isso que eu falo que só melhora, que não importa, né, eu falo assim que hoje eu acho que é muito assim da gente aprender a surfar as ondas da vida, né. E eu acho que é muito disso que eu também levo, né, para o trabalho, para as pessoas que eu atendo, de como você encara a vida de um lugar que as coisas acontecem para você aprender alguma coisa, para você evoluir, né. Você sempre consegue tirar algo que te impulsiona para frente. Então, eu acho que é isso, né, eu nunca mais fui a mesma. E eu acho que isso vai ficando tão dinâmico que é isso, eu nem acho que eu já tô diferente de ontem, diferente do mês passado, e vai ficando a coisa de você viver de uma forma muito prazerosa, né, prazerosa não é que parece que é um pouco romântico, né, aquela positividade tóxica e não é isso, né, mas é você conseguir viver, de fato viver, que é com altos e baixos, né, você perceber, viver essas ondas, então não é o perfeito, não é fácil, pelo contrário, tem momentos que é muito desafiador, né, tem momentos que você, né, eu entro aí nos buracos que você fala: "Meu Deus, não sabia que tinha esse aqui ainda. Nossa, que interessante, né, vamos olhar aqui". Mas, né, você ter ferramenta para sair, você poder falar: "Tá bom, o que eu tenho para olhar aqui agora? O que a vida tá pedindo? A vida tá pedindo mais ou tá pedindo menos?", né, principalmente para quem é mulher, né. Será que é pra pausar ou é para ir, né? Será que é para observar ou será que é para agir? Então você ter essa conexão de percebendo, né, que teu corpo pede, né, e você entrar nessa harmonia interna, é muito maravilhoso. Eu acho que não tem, eu acho que isso é liberdade. Não é mais você buscar uma vida idealizada ou, sabe, ter expectativas. É dentro da sua realidade, você fazer o melhor, mas com essa, né, os pés na terra e olhar lá para o horizonte, o coração nas estrelas, para você perceber que com a sua força de intenção você consegue criar, você consegue transformar, que nada é impossível, né. Eu acho que é isso, assim, eu saí de um lugar de que para mim era tudo impossível e entrei num lugar onde existe possibilidade, e que muito disso depende, né, depende, tá nas minhas mãos, não é que isso depende, mas tá nas minhas mãos, né. Eu acho que é mais ou menos isso. Tentei resumir 10 anos da minha vida.